Boa noite, Franciane. Boa noite, Clarice. Hoje, 11 de junho. Boa noite, Douglas. Robson, boa noite. Rosângela, boa noite. Boa noite. Toda quinta-feira eu vou fazer uma live. Essa é a primeira live de uma sequência nos dias de quinta-feira. E estou aguardando aí o pessoal chegar, porque demora um pouco mais. Na hora que eu começo aqui, Rafael, boa noite. Na hora que eu começo aqui tem Ei, minha querida, boa noite, tudo bem? Tem uma diferença de tempo daquilo que eu falo até chegar para vocês. Então vou aguardar o pessoal chegar para a gente começar. Eu tenho certeza que isso vai mudar a vida das pessoas que realmente seguirem da forma e do jeito que eu vou ensinar, tá? Diego, boa noite, tudo bem? Se vocês seguirem exatamente da forma como eu vou ensinar, eu tenho certeza que vocês vão ser uma outra pessoa. Mas para eu começar, eu vou esperar um pouco as pessoas chegarem, irem se conectando, para que a gente possa começar. Então toda quinta-feira eu vou fazer uma live às 21 horas. E a cada quinta-feira eu vou ter um assunto diferente, um assunto direcionado à educação financeira, principalmente ligado a comportamento, ligado a crenças limitantes. E é o que a gente vai falar agora. O que nós vamos falar hoje está relacionado a condutas, né? Condutas, comportamentos, que se você mudar esses comportamentos, pode ter certeza que vai ter bons resultados. Bom, então qual seria a live de hoje? Nós vamos falar sobre 5 condutas de riqueza. Bom dia, William. 5 condutas de riqueza. Eu já vou dizer quais são essas 5 condutas para que a sua mente possa ir já trabalhando. Boa noite, Paulo. Olha só, normalmente a gente começa a conhecer uma pessoa baseado no comportamento que ela tem. Então você julga as outras pessoas pelo comportamento que ela demonstra em determinada situação, em determinado convívio social. Para que você possa ter uma prosperidade financeira, você precisa começar a ter comportamento para isso daí. Boa noite, Gabriele, tudo bem? Ruth, boa noite. Isaac, boa noite. Então, esses comportamentos praticado e colocado como uma prática todos os dias, pode ter certeza que você vai começar a mudar um pouco mais. Edneia, tudo bem? Boa noite. Bom, então vamos lá. Olha só. A primeira conduta de riqueza é querer ser rico. Ah, mas como assim, professor? Ô, professora, tudo bem, Yara? Boa noite. Luciene, boa noite. A primeira conduta de riqueza é querer ser rico. Mas como assim, professor, querer ser rico? Eu quero ser rico. Mas a pergunta não é bem essa de querer ser rico. Querer ser rico todo mundo quer, mas eu vou fazer uma comparação para que a gente possa entender um pouco mais. Uma pessoa que está acima do peso, quando você chega para ela e pergunta, você gostaria de perder peso? Ela vai dizer, sim, eu gostaria de perder peso. É óbvio que ela vai dizer isso. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte, você está disposta a abrir mão da sua pizza todo sábado que você come? Você está disposta a deixar de beber a Coca-Cola que você bebe em toda a refeição na hora do almoço? Você está disposta a acordar todo dia de manhã para fazer uma atividade física? Você está disposta a cortar essa churrascada e esse bebida e cerveja do final de semana? Repare que se perguntar se ela quer perder o peso, claro que ela vai dizer que quer. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é se ela quer realmente perder o peso, ela tem que estar disposta a abrir mão de um monte de outras coisas. E aí eu retorno com a minha pergunta. Você quer realmente ser rico? Para você querer realmente ser rico, você está disposto então a abrir mão de uma série de outras coisas? Você está disposto, por exemplo, a acordar mais cedo e começar a ler um livro antes de você sair para trabalhar? Ah, professor, aí não, aí é complicado. Tá vendo o que é o querer ser rico? Não é simplesmente dizer que você quer ser rico. Para você querer ser rico, você precisa ter comportamento de pessoas que quer realmente ser rico. E para isso você precisa abrir mão de algumas coisas agora, no presente, para que você possa ter ganhos no futuro. Então vou fazer a pergunta um pouco melhor. Você está disposto a deixar de comprar roupas de marca só para mostrar para as outras pessoas que você tem dinheiro? Você está disposto a deixar de comprar as coisas à prestação, onde você consegue pagar um preço muito maior do que aquilo que vale aquele bem?
Você repare bem nas pessoas que são milionárias, elas usam roupas muito simples. Uma pessoa para ter um carro muito bom, ela precisa antes passar por um processo muito diferente. Então, você está disposto a abrir mão de tudo isso? Você está disposto a abrir mão de uma educação financeira onde uma parte da sua renda você poupa e essa parte da renda poupada você está disposto a aprender sobre o mercado financeiro e investir no mercado financeiro? Começaram a perceber que a pergunta começou a mudar? Não é simplesmente perguntar se você está disposto a querer ser rico. Eu quero saber se você está disposto a abrir mão de todas essas outras coisas. Existe uma imaturidade emocional que é uma armadilha que impede justamente de você querer abrir mão dessas coisas. Pesquisas mostram que crianças ou adultos imaturos, que existem muitos, são incapazes e não sabem ou não conseguem retardar o prazo imediato em detrimento de um prazer futuro. Vocês já viram aí no Fantástico, deu uma vez, mas essa pesquisa foi feita lá na década de 60, na Universidade de Stanford. Eles pegaram crianças de 4 anos, colocaram numa sala, colocaram sentada numa mesa e na frente da mesa colocaram um marshmallow e falaram com ela o seguinte: ó, eu vou sair da sala e vou ficar 20 minutos fora. Quando eu voltar, se você não comer o marshmallow, eu vou te dar um outro marshmallow. Mas se você quiser comer o marshmallow, você pode comer, mas você não vai ganhar outro. Esse é um grande exemplo de abrir mão de uma coisa agora para usufruir de uma vantagem no futuro. E aí eles acompanharam aquelas crianças na sua adolescência e na sua fase adulta, e eles chegaram na seguinte conclusão: que aquelas crianças que esperaram realmente a pessoa retornar e ganhar um outro marshmallow foram as pessoas que tiveram uma prosperidade financeira melhor. Então vem a pergunta: você está disposto, você quer realmente ser rico, mas para isso você está disposto a abrir mão de alguma coisa agora para usufruir no futuro? Você está disposto a abrir mão de uma parte do seu salário para poupar, e desse poupar, investir, desse investir, aprender sobre investimento, e aprender sobre investimento, você está disposto a colher esse fruto no futuro? Quando nós tínhamos aí taxas de juros um pouco mais altas do que ela é hoje, pessoas conseguiam juntar R$1 milhão com 17 anos, com 18 anos. E quando eu falo isso para algumas pessoas, elas pensam assim: poxa, mas 18 anos é muito tempo. Como muito tempo? É R$1 milhão que naquela época juntado você estava praticamente livre financeiramente, e com o rendimento desse 1 milhão você não precisaria trabalhar mais. Você esperaria 17 anos, 18 anos ou 20 anos para que chegasse esse momento? O nosso cérebro, ele tem as atitudes, eles nos levam a ter atitudes para resolver as coisas de imediato. Isso é uma coisa que nós herdamos lá dos homens da caverna, que ele não sabia se ia viver o dia posterior, ele não sabia se ele teria comida no outro dia. E aí então o que eles faziam? Tomavam decisões de imediato. É assim que acontece. Pessoas que ficam deitadas o dia todo, que dormem o dia todo, que no domingo fica o tempo todo deitada assistindo televisão. Você realmente quer ser rico com esse comportamento? Esquece. Pessoas que ficam na rede social o tempo todo, vendo o que os outros estão falando, ou pessoas que ficam com intrigas, com brigas por causa de política, dessa bobeira que está aí. Você acha que essas pessoas estão desenvolvendo e estão aplicando o seu tempo numa forma de querer realmente ser rico? Então olha só, quando eu comecei a falar: você quer realmente ser rico? Sim, eu quero. Mas agora eu estou te perguntando outras coisas. Você está disposto a mudar o seu comportamento? Você está disposto a parar de ficar fazendo essas coisas que não te traz produtividade? Passar o dia todo dormindo, preguiçoso? Se você quiser realmente ser rico, você precisa eliminar todos esses prazeres momentâneos, esses prazeres que não te levam para uma riqueza futura. Abrir mão disso daí para que no futuro você possa usufruir, você possa colher esses frutos. Será que as suas atitudes hoje, olha a pergunta que eu vou fazer, hein? Tudo que você tomou de decisão desde o dia que você nasceu até hoje, essas decisões te levaram a ser uma pessoa rica? Se for não, significa que se você continuar tomando essas mesmas decisões, você não vai ser uma pessoa rica. Então o que você tem que fazer? Tomar decisões diferentes para que você possa ter uma prosperidade. E o que você tem que fazer de tomar decisões diferentes? Aprende alguma coisa no dia.
Aquilo que você tem na sua atividade profissional, o que você precisa aprender mais para que você possa melhorar na sua atividade profissional e subir de cargo? O que você pode fazer para ganhar dinheiro nas suas horas vagas? Quais são os gastos supérfluos e desnecessários que você tem e que você pode eliminar da sua vida? Você tem planejamento financeiro? Você é uma pessoa que brinca muito no seu trabalho com relação às outras pessoas, é desorganizado financeiramente, não tem condições sequer de pagar suas contas no mês, não tem possibilidade de viver dentro das suas possibilidades. Se você é uma pessoa dessa forma, você não tem a menor possibilidade de querer ser rico. Não adianta falar ser rico. Você é uma pessoa que tem baixo resultado profissional, que não consegue crescer, que tem compras compulsivas. É uma pessoa que não gosta de estudar. Ah, professor, acordar de manhã para ler um livro, nossa, você tá louco, não acordo não. Esquece. Não é para essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando para aquelas pessoas que realmente têm o desejo de querer ser rico. Então vou fazer uma pergunta aqui. Me dê 10 motivos para você ser rico. Pensa aí rápido. Vou contar até 10 para você pensar. 8, 9, 10. Já pensou? 10 motivos para você ser rico. Mas motivos convincentes, motivos que você fale e eu falo, poxa, esse é um legal, esse é um bom motivo. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Me dê 10 motivos para você deixar de ser pobre. São duas coisas diferentes. Querer ser rico e deixar de ser pobre. Normalmente no meu workshop, quando eu faço ele, eu faço essa pergunta e depois a gente pega aquilo que vocês estão fazendo, aquilo que vocês escreveram do que gostaria para ser rico e o que você gostaria de 10 motivos para você não ser pobre. E provavelmente, na maioria das pessoas, elas escrevem justamente aquilo que ela pensa em não ser pobre. O medo de perder dinheiro, o medo de ter uma coisa, uma segurança financeira para a família. Repare que querer ser rico é diferente de ter medo de ser pobre. Ah, professor, então diz você, o que você tem que você pensa que motivos para que você querer ser rico? Vou dizer realizar meus sonhos. Repare que o dinheiro não é o fim, o dinheiro é só um meio. O que eu quero é realizar meu sonho. Quando eu paro num posto de gasolina e peço o cara para encher o tanque, eu não quero dinheiro, eu quero a gasolina para passear com a minha família. Eu quero ser rico para usufruir das coisas boas que a vida pode me proporcionar. Eu quero ser rico para gerar emprego para as outras pessoas, para ajudar pessoas necessitadas. Eu quero ser rico para ter uma vida abundante. Eu quero ser rico para viver uma velhice plena, uma velhice saudável. Isso sim são motivos suficientes para você querer ser rico. Mas você está disposto a pagar o preço por isso? Agora, 10 motivos para você não ser pobre. Aí vem para aquela ideia... Gente, quando eu falo rico e pobre, eu não estou me referindo a dinheiro, porque seria até preconceito. Eu estou me referindo a modelo mental. É riqueza relacionada a modelo mental e não relacionado a dinheiro. Então, quando você tem medo de ser pobre porque você não vai ter segurança financeira, que você vai ter dificuldade em pagar suas contas, que você não vai ter uma velhice merecida, que você... eu quero ser rico porque eu quero ser respeitado pela minha família. Quando você começa a ter esses pensamentos, você na realidade tem pensamento de pobre. E com isso demonstra que realmente você não quer ser rico. Então, a primeira conduta da riqueza é você querer ser rico. Você quer realmente ser rico? Você está disposto a fazer um curso de educação financeira? Você está disposto a passar por um processo de coach financeiro? Você está disposto a fazer um orçamento doméstico? Você está disposto a acordar de manhã e começar a ler um livro que vai te trazer conhecimento, sabedoria? Qual a diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento, eu posso pegar um livro, ler, adquirir conhecimento. Numa conversa qualquer, você fala alguma coisa daquele conhecimento. Legal. Agora, sabedoria é colocar aquilo em prática e transformar isso em resultado, seja financeiro ou não. Você está disposto a isso? Você realmente quer ser rico? E aí é o que eu estou falando. Pessoas que eu conheço que vieram da roça, que vieram para a cidade, começaram a trabalhar, que acordava cedo, que não tinha dinheiro, que gastava tudo que tinha naquele seu negócio, são pessoas que prosperaram. Você está disposto a isso? Primeira conduta então, querer ser rico. É realmente querer ser rico fazendo tudo isso que eu te falei. Segunda conduta, sentir-se rico.
Mas como assim, professor, sentir-se rico? A partir do momento que você quer ser rico e você começa a ter o sentimento de ser rico, mas professor, como ser rico se eu não tenho dinheiro nem para pagar as minhas contas? Olha o pensamento do pobre aí. Gente, nós não nascemos ricos ou nascemos pobres. Nós aprendemos a ser pobre. Os nossos pais nos falavam muitas coisas que aquilo foi entrando na sua mente, criando uma crença limitante, e aí você aprende a ser pobre. Vou dar alguns exemplos. Quando o seu pai te dava algum dinheiro, quando você ganhava algum dinheiro, por exemplo, num dia de hoje, te dava R$ 5 lá, você ia lá na padaria e comprava tudo em bala. Comprava tudo em mironga, comprava tudo em sonho, comprava tudo, você gastava todo o dinheiro. O que você vai aprendendo com isso? Que todo dinheiro, desde pequenininho, hein, todo dinheiro que eu ganho eu posso gastar, não vou poupar. Isso cria em você um sentimento, não de ser rico, mas naquele momento você tem um sentimento de poder gastar aquele dinheiro. Quando eu falo em se sentir rico, a neurociência já comprovou que o sentimento vem antes da realização. Quando eu tenho sentimentos de coisas boas, quando eu tenho sentimentos de coisas gratificantes, isso causa no meu organismo hormônios da felicidade. Quando nós nos sentimos uma pessoa boa, uma pessoa feliz, vai criar dentro do seu corpo hormônios do tipo serotonina, endorfina, dopamina. Estuda mais sobre isso daí que você vai entender melhor. Quando esse seu organismo começa a criar esses hormônios, o seu cérebro, ele começa a processar de uma forma de vida agradável. Isso é comprovado cientificamente. Você começa a olhar mais para o futuro. Você começa a deixar as coisas do passado, começa a se desligar de coisas que fazem você ancorar e não fazem você prosperar na sua vida. Então você tem que se sentir feliz. É acordar todo dia de manhã com bom humor, com alegria. Tem gente que tem uma reunião amanhã, 3 horas da tarde, ele já começa a se agoniar desde agora. Tem gente que no domingo à tarde, quando começa a musicazinha do Fantástico, ou até mesmo na hora do Faustão, já começa a ter uma vida desgraçada. Amanhã começa a minha semana, amanhã começa... Eu não consigo entender essas pessoas. No outro dia ela tem um emprego para ir trabalhar. E a agonia daquelas pessoas que no outro dia, poxa, amanhã eu tenho que acordar cedo para distribuir meu currículo, para ver se eu consigo um emprego. Então as pessoas estão reclamando o tempo todo, criando dentro do seu organismo hormônios de estresse, hormônios que trazem preocupação, hormônios de medo, e com isso faz você tomar atitudes muito erradas para a sua vida. Então começa a ter sentimento. Todas as pessoas que passam comigo pelo processo de coach financeiro, a gente cria uma coisa chamada mural dos desejos. E ali naquele mural dos desejos a gente coloca lá um monte de coisas legais que todos os dias que você acorda, você olha para aquele mural e fala: essa é a minha vida, é para isso que eu estou vivendo, é para isso que é o meu propósito. E o seu? Qual é o seu propósito? Qual a sua missão de vida? O que você está fazendo aqui? O que te faz acordar todos os dias de manhã para sair para fazer alguma coisa? Em busca de qual resultado? O que você está querendo? O que você quer ganhar de médio, de curto e de longo prazo? Ou você vai vivendo um dia após o outro, vai vendo o que acontece? Isso não é se sentir rico. Então muitas vezes as pessoas brincam comigo, principalmente pessoas da família. Ah, que você é o rico da família, que você... E eu falo, eu sou uma pessoa rica, eu tenho um sentimento de rico, eu quero ser rico, eu estudo cada vez mais, eu aprendo cada vez mais, eu ajudo as pessoas e eu tenho um sentimento de rico. A neurociência descobriu o seguinte. Eu vou fazer um parênteses aqui, um paralelo aqui para você entender. Uma pessoa que se sente gorda, ela tem o sentimento de gorda e com isso ela tem então um comportamento de pessoa gorda. E qual é esse comportamento? Ela começa a se vestir como uma pessoa gorda, ela começa a usar roupa que tampa tudo do seu corpo, ela começa a não querer ir na praia para usar biquíni. E quando ela começa a ter esse comportamento, ela começa a receber coisas de pessoas gordas. Entenderam a lógica da neurociência? Quando eu tenho um sentimento de alguma coisa, eu vou ter um comportamento direcionado àquele sentimento, e quando eu tenho um comportamento direcionado àquele sentimento, eu vou ter como retorno aquilo que o sentimento está me dando. Agora, uma pessoa é gordinha, e ela vai lá e vai pra praia e curte, tira a camisa,
e deixa lá o Big de fora, ela começa a ter, mesmo ela sendo gorda, ela começa a ter então um sentimento de uma pessoa feliz. Ah, mas o que os outros estão falando? Dane-se que os outros estão falando. Dane-se. A mesma coisa se dá com o segundo, é o sentimento de felicidade. Então, quando você se sente rico, você começa então a ter comportamento de pessoas ricas. E quando você começa a ter comportamento então de pessoas ricas, você começa então a atrair coisas que pessoas ricas atraem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, olha só. Sentimento de riqueza atrai ambientes e circunstâncias de riqueza. Isso cria uma química orgânica. Isso faz com que você comece então... Ei, Tatiane, tudo bem, minha coordenadora? Seja bem-vindo, boa noite. Isso começa então o seu organismo a criar hormônio que te traz felicidade. Eu vou dar outro exemplo. Eu estou aqui em Santa Teresa, uma vez eu fui na cidade e aí tem um retão, um asfalto. Tem um carro na minha frente, um caminhão. De repente o caminhão reduz a velocidade, eu vou reduzir a velocidade também e escuto uma lixada. Quando eu escuto uma lixada, pronto, o que vem na nossa mente? Vai bater ou bateu. E aí, como eu já tive uma experiência dessa no passado, em estar parado no sinal, o cara veio e bateu atrás do meu carro, o sentimento faz com que o meu cérebro processe e ache que aquilo vai acontecer. Cria em mim um hormônio de estresse tão grande que eu tremi. E quando eu olhei para trás, que eu vi que era o quinto carro, não era nem o que estava atrás de mim, que ele freou, mas ainda bem que não bateu em ninguém. Mas aquilo causou naqueles instantes ali hormônios de estresse. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito preocupado. É uma forma que o nosso corpo tem de nos proteger. Dali para frente, o que eu fui começando a pensar? Fui começando a pensar coisas boas. Então, se você quer realmente ser uma pessoa rica, começa então, além de querer ser rico, como eu já falei, você precisa também se sentir rico. Pessoas que têm pensamento negativo e gostam de ficar falando, ficar reclamando da vida. Quem é que gosta de escutar alguém que reclama da vida? Só outra pessoa que tem coisas da vida para reclamar também tem o seu momento para falar. Mas ninguém gosta de pessoas para baixo, que têm sentimentos ruins. Esses hormônios de estresse são hormônios cortisol, adrenalina. Isso causa em você... Ei, Natália, tudo bem? Lá da Califórnia, seja bem-vinda. Isso causa em você medo de alguma coisa ou raiva. Como é que você pode tomar decisões de prosperidade se você é uma pessoa que tem hormônios que causam em você medo e quando você tem medo você toma decisões bastante complicadas e erradas? Ou quando você tem raiva de alguma coisa? Ei, Lu, tudo bem? Boa noite. Então, quando você tem medo e raiva, não dá condições de você tomar decisões. Essa quantidade de hormônio torna no seu corpo um veneno físico, um veneno emocional. Ele vai interferir diretamente em você, trazendo prejuízos nas suas decisões e nos seus comportamentos. Além disso, ele danifica seu sistema imunológico, faz você perder o foco, faz você se preocupar muito mais com as suas ameaças que com as oportunidades. Tudo isso determina pela qualidade e intensidade desses sentimentos que você tem. Então, primeira conduta da felicidade, querer ser rico, você está disposto a abrir mão de uma série de coisas, de prazeres momentâneos, para realmente ter comportamento para ser rico no futuro? Você tem esse sentimento de riqueza, de felicidade, de alegria, que você acorda de manhã, 5:30 da manhã, com toda alegria, com toda felicidade. Aqui em Santa Teresa, de vez em quando vem alguém para cá, e dorme até meio-dia, 1h, 2h da tarde. Gente, dormir até 3h, 1h da tarde, com tantas coisas legais que tem aqui, com tanta felicidade que pode ter, mas as pessoas preferem ficar dormindo. Ah, professor, mas eu gosto de dormir. Nada contra. Tudo aquilo que você fez até hoje não fez você ficar rico. Por quê? Porque você dorme demais. Começa a mudar. Teoria do caos. Mude uma coisa na sua vida muda. Quer prosperar então? Lembre-se, o sentimento da riqueza vem antes do dinheiro. Vou falar de novo, hein? O sentimento... eu tenho uma nutricionista aí, minha nora, e a nutricionista sabe muito bem falar sobre essas coisas de hormônio, melhor do que eu. Mas olha só, o sentimento da riqueza vem antes do dinheiro. Ninguém que ganhou muito dinheiro na vida não ganhou esse dinheiro sem antes ter o sentimento de querer ganhar, sem antes ter o sentimento de se sentir com aquele dinheiro. Faz uma experiência assim, de repente você ganha na Mega Sena. Na sua mente, no seu sentimento.
E aí chama sua esposa ou seu marido, amor, nós ganhamos na Mega Sena, nós temos aqui 15 milhões de reais. Quem da nossa família a gente vai escolher para ajudar? Relaciona, ô professor Wilson, tudo bem? Relaciona lá, começa a sentir, começa a ter esse comportamento, você vai ver que vai criar em você hormônios de felicidade, e com isso você vai... Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e aí você começa a ficar nervoso, começa a criar esses hormônios de adrenalina, você começa... Aí é um desastre. Comece a dominar o seu corpo para você ter sentimentos de criação de hormônios de felicidade. Os nossos pais nos ensinaram coisas terríveis com relação a isso daí. Nos ameaçando quando você... Ó, se você pegar isso, menino, você vai ver, hein? Ô, Tatiana, eu vou falar sobre disciplina. Quando a gente fala de motivação, vou já aproveitando falando agora, já que você deu a deixa aí, quando a gente fala de motivação, eu não sou... A motivação é uma coisa externa. Ou melhor, a motivação é uma coisa interna, uma coisa intrínseca. No início que eu dava palestra de motivação, eu dava palestra, todo mundo se abraçava e pá, e se vibrava, todo mundo, minha vida vai melhorar, a partir de agora eu sou outra pessoa, tal. E aí acabava a palestra, a pessoa ia pro ponto, esperar o 507. Ficava 20 minutos do ponto esperando o 507. Acabou toda aquela motivação que estava lá dentro do auditório. Repare que a motivação vem de dentro da pessoa. E aí, o que eu quero dizer com relação à motivação? Eu quero dizer que para você ter essa motivação, você precisa primeiro ter disciplina. Isso, Natália. Você precisa se sentir rico todos os dias. Ei, Kátia, tudo bem? Como é que tá? Quanto tempo, hein? Agora nós somos amigos do Instagram e do Facebook. Kátia foi minha aluna muitos anos atrás, lá em Venda Nova. Seja bem-vinda, Kátia. Toda quinta-feira eu faço uma live aqui com relação à educação financeira. Bom, algumas pesquisas que fizeram por aí da neurociência, eles conseguiram determinar o seguinte: quando você se sente bem, quando você se sente feliz, você consegue, do seu sentimento de felicidade, da criação de hormônio da felicidade, você consegue tomar decisões mais acertadas. E decisões mais acertadas vão te ajudar a você direcionar para que tenha uma vida de prosperidade. Então vamos lá, já falei então. Primeira conduta, querer ser rico. Você está disposto a abrir mão dos prazeres momentâneos, de dormir até mais tarde, de dormir mais cedo, de ficar o seu churrasquinho, de ficar à toa no domingo. Você está disposto a abrir mão disso para querer realmente ser rico? Segundo, sentir-se rico. Você está disposto realmente a produzir hormônios de felicidade, hormônios de alegria, hormônios de sentimento de riqueza, para que você consiga com isso ser uma pessoa mais feliz, para tomar decisões acertadas? Então vamos lá, vou fazer algumas perguntas aqui. Professor, como que eu posso ser feliz se eu não tenho dinheiro? É aí que é o engano. A neurociência já conseguiu demonstrar que primeiro eu sou feliz e com a minha felicidade eu consigo direcionar melhor a minha vida para que eu possa no futuro ser rico. Mas será que você já não é rico agora? Vou te fazer uma pergunta. Relacione aí 10 coisas que você tem, 10 coisas ou 10 estados que você tem e coloque valor nele. Vou contar até 10, hein? 10 coisas que você tem e coloque valor para essas coisas. Depois nós vamos somar para ver qual o tamanho da sua riqueza. Vou contar até 10. 8, 9, 10. Vamos lá. Quais são essas 10 coisas? Provavelmente você deve ter pensado casa, carro, telefone, celular, tablet. Mas eu vou fazer a pergunta diferente. Quanto é que custa a sua saúde? Você é uma pessoa saudável. Você é uma pessoa que tem bastante saúde. E eu estou muito mal. Eu chego para você e falo assim, ó, eu quero comprar a sua saúde. Quanto é que custa? Você está disposto a ficar doente para mim? Tatiane, família. Quanto é que custa a sua família, Tatiane? Eu não tenho mãe. Mas quem tem mãe? Quanto é que custa a sua mãe? A minha mãe faleceu. Se alguém tivesse condições de ressuscitar as pessoas que faleceram e chegar para você e falar o seguinte, ó, nós temos condições de ressuscitar uma pessoa por um dia, um único dia. E você teria condições de viver com essa pessoa mais um único dia da sua vida. Quanto é que você pagaria por isso? Quanto é que eu pagaria para ter oportunidade? Quanto é que eu pagaria para ter oportunidade para viver com a minha mãe mais um dia? As conquistas que eu tive depois que a minha mãe faleceu, ela não conseguiu enxergar.
Ela não conseguiu ver o como que eu hoje sou uma pessoa vitoriosa. Quanto que eu pagaria por isso? Quanto é que custa a vida dos seus filhos? Fala pra mim. Quanto é que custa? Fala lá, 10 trilhões? 500 e trilhões? Sei lá. Quanto é que custa a vida do seu companheiro, da sua companheira? Vai somando isso tudo aí. Será que isso não dá um valor considerável para você ter argumentos mais do que suficientes para você se sentir rico? Você tem uma família, você tem um filho, você tem mãe, você tem pai, você tem o seu cachorrinho, você tem tudo isso ao seu lado e você não consegue perceber que isso são motivos mais do que suficientes para você se sentir rico todos os dias que você acorda? Acorda todo dia e essa é a minha riqueza, esse é o meu patrimônio. Quanto custa isso? Não tem preço. Não tem preço. Então nós já falamos duas condutas. Querer ser rico, sentir-se rico. Isso mesmo, Edné, não tem preço. Passar mais um dia com uma pessoa que já morreu, quanto é que custa isso? Qual é o valor que isso você dá? Isso aí, Rafael, você tem tudo para ser rico. Vamos melhorar a frase, Rafael. Você tem tudo para se sentir rico. Você tem tudo. Isso, Gabriela, são valores imensuráveis. Vamos para a terceira conduta. Terceira conduta, gratidão. Pessoas que são ricas verdadeiramente são pessoas que são gratas. A gratidão é uma comunicação, a gratidão é uma forma de você se comunicar com as pessoas que estão ao seu lado. Pessoas gratas são muito bem-vindas em qualquer ambiente. A gratidão é uma forma de você pensar, é uma percepção que você tem com todas as coisas que acontecem com a sua vida. Pessoas que ficam reclamando de tudo, que ficam chateado com tudo, que cria hormônio de estresse, cria adrenalina, te causa medo, te causa pânico, e aí pronto. Ô Natália, eu que agradeço a presença de vocês. Ser grato, para mim, é a mais importante dessas 5. A gratidão tem que ser praticado todos os dias. Quando você começa a se tornar uma pessoa grata, você começa então a se comunicar com as outras pessoas. As pessoas que conseguem viver uma vida de gratidão, elas estão a quilômetros de distância para chegar realmente a uma vida de prosperidade financeira. Ninguém sem a gratidão consegue realmente ser rico. Ah, professor, mas eu conheço gente que tem muito dinheiro e não é grata por nada. Eu não estou falando disso. Ter muito dinheiro não quer dizer que é uma pessoa rica. Como eu falei agorinha mesmo. Você pode ter toda família ao seu lado e não ter muito dinheiro. Você pode ter uma série de coisas, pode ter carrão, pode ter apartamento de frente para o mar e você não é uma pessoa feliz. Eu estou falando de riqueza, de se sentir rico. Então ninguém que não pratica a gratidão, não pratica... Ô tio, tudo bem tio? Tio João tá aí. A gratidão é uma estrutura tão complexa, que tem um poder tão gigantesco, que vai muito além de estudo de psicologia, de neurociência ou de qualquer matéria isoladamente. A gratidão é uma emoção, é uma disposição de ânimo. Todos vocês que foram meus alunos, sabem muito bem. Todas as vezes que eu entrei na sala de aula, eu entrei como? Quem lembra aí? Quando é à noite eu entro falando o quê? Boa noite! Eu entro gritando com alegria, com felicidade. Não quer dizer que eu não tenha problemas na minha vida. Ei Flávia, boa noite. Os problemas ficaram da porta da sala de aula para trás. Eu tenho que entrar com alegria. A gratidão é uma emoção, uma disposição de ânimo, é uma virtude moral, é um hábito, é um traço de personalidade. É de você se sentir grato e fundamentalmente reconhecer que outras pessoas podem te ajudar, que outras pessoas podem fazer por você coisas. Tatiane foi minha aluna, hoje é minha coordenadora, eu fico muito feliz por isso. É uma forma de gratidão, eu agradeço todos os dias por isso tudo. Eu agradeço por todas as coisas que eu tenho e todas as coisas que eu ainda vou conquistar. Isso, Tatiana, é uma alegria que contagia. Eu chego lá e boto, porque se eu chegar, eu que estou lá na frente, começar com tristeza, a sala também vai na tristeza. Bom, se o fato de você querer enriquecer é a essência mais profunda, você precisa utilizar a gratidão. A gratidão é o complemento necessário para a sua vida. Comece a praticar. Mas olha só, eu não estou falando de ficar agradecendo todo mundo. Ah, obrigado. Isso é educação. Educação não é gratidão. Eu não estou dizendo na hora que você chegar à noite nas suas orações, ah, meu Deus, obrigado pelas coisas que eu tenho, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela alimentação, pronto, e dormir. Isso não é gratidão. Isso é oração. Gratidão é demonstração de atitude.
Gratidão é uma forma de você transferir para as outras pessoas que você realmente está sendo grato por tudo aquilo que você está recebendo. Quantos artistas, quantos cantores que nós conhecemos que morreram com muito dinheiro, por overdose, por droga, quantos jogadores de futebol, essas pessoas, será que elas praticavam o desejo de se sentir rica e de ter a gratidão? Não, eram pessoas em profundo problema de depressão, de problema de emocional, problema de sentimentos negativos, pessoas que são pessoas para baixo, não têm a prática da gratidão. Eu conheço pessoas que não têm prática de gratidão. E eu vou dizer por quê. As pessoas que não têm prática de gratidão são pessoas que têm alguma coisa na sua mente que cria uma barreira de coisas que aconteceram lá no seu passado. Então o que é uma gratidão? Gratidão é felicidade, é otimismo, é ser uma pessoa doadora, uma pessoa dócil, uma pessoa que tem honra, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem amor, uma pessoa que gosta de retribuir. Isso é uma pessoa que é grata. Por que você não pratica gratidão? Isso, Natália, o exercício da gratidão tem que ser diário. Mas olha só, não é simplesmente chegar todo mundo e sair pedindo obrigado para todo mundo, não. Isso pode ser educação. A gratidão é demonstração emocional. A gratidão é uma demonstração de comportamento, não é somente de fala. A gratidão é um fenômeno profundo e complexo que desempenha um papel fundamental na felicidade e principalmente na sua performance, na performance humana de um modo geral. A gratidão, ela direciona, ela intensifica o foco nas coisas boas que vão te direcionar para uma vida próspera. Então eu já falei 3 condutas. Pena que o nosso tempo é muito pequeno. Bom, por que as pessoas então não praticam a gratidão? Eu vou dizer por quê. Na maioria das pessoas, ela não pratica gratidão por algum problema que ela teve lá no passado. Ela não pratica gratidão porque ela tem um bloqueio mental que impede ela, porque ela tem talvez um sentimento de inferioridade, ela tem sentimento de vitimização, coisas que lá de um forte impacto emocional no passado, ela traz alguma mágoa, ela tem uma falta de perdão, ela está deixando de perdoar alguém. Uma pessoa que deixa de perdoar alguém, ela sofre muito mais do que a outra pessoa. É uma pessoa que tem inveja, que tem ressentimento, que tem dificuldade de demonstrar sentimento, é uma pessoa arrogante. Você precisa eliminar isso daí através de terapia, através de processo de coach. Você tem que eliminar essas coisas. Então vamos fazer um teste agora. Qual foi a última vez que você foi grato por alguém da sua família? Qual foi a última vez que você foi grato pela sua esposa ter feito alguma coisa para você? Pela sua esposa cuidar de você? Qual foi a última vez que você foi grato pelos seus filhos maravilhosos? Quando seu filho faz uma coisa de arte, você logo fala, você logo escracha, você logo mete pau nele. Mas qual foi a última vez que você realmente chegou para ele e agradeceu? Meu filho, obrigado por você ser o filho querido, o filho legal. Qual foi a última vez que você fez isso? Se você não fez isso, você não pratica gratidão. Então não adianta ficar apenas na fala, você tem que ter sentimento, você tem que demonstrar isso daí. Então vamos lá, o tempo passa muito rápido. Quando a gente está ao lado das pessoas que a gente gosta, falando de coisas legais, o tempo passa voado. Então, primeira conduta da riqueza, querer ser rico. Está disposto a abrir mão de prazeres momentâneos para usufruir no futuro. Segunda conduta, você tem sentimento de riqueza, você tem alegria, você consegue criar no seu corpo hormônios de felicidade para que você possa transferir essa felicidade para as outras pessoas. E a terceira conduta, ser grato. Você pratica gratidão e você consegue transformar esse sentimento de gratidão através do seu comportamento, através do seu corpo. Gente, são 5 condutas, eu já falei 3. Se você praticar essas 3, a sua vida vai melhorar de um dia para o outro. As pessoas vão chegar para você e falar assim, nossa, como você está diferente, alguma coisa mudou, você está muito mais legal agora. Mas eu vou dizer agora a 4ª conduta, autorresponsabilidade. Ô carinha, a sua vida depende exclusivamente de você. Não adianta ficar reclamando e colocando a culpa dos seus resultados nas outras pessoas. Tudo aquilo que eu tomei de decisões na minha vida me levou a ter as conquistas que eu tive. As decisões foram exclusivamente minhas. Minha esposa me ajudou, minha família me ajudou, mas a decisão foi minha. Mesmo que a família queira te ajudar, mas você ter uma decisão contrária, talvez você não vai prosperar. Então a decisão é sua, tá? Você precisa acordar de manhã e olhar no espelho e falar o seguinte, cara, ou se não menina, ou se não mulher,
Você é a melhor pessoa do mundo. Você hoje vai arrebentar. Da mesma forma que eu estou vindo aqui para fazer essa palestra para vocês, 1 hora antes eu vim aqui e fiz isso para mim. Eu falei, eu vou chegar lá e vou fazer melhor do que eu fiz agora. A cada aula que eu vou dar aula, eu vou na minha mente da seguinte forma: a minha aula de hoje vai ser a melhor aula da minha vida. Vai ser a melhor aula que eu já dei em toda a minha vida. Vai ser melhor do que todas as outras que eu dei no passado. Posso não conseguir, mas eu vou disposto a isso, porque na minha mente eu entendo que tudo aquilo que eu vou fazer para a minha vida depende exclusivamente de mim. A sua vida financeira tá uma bela de uma porcaria, culpa sua. Eu tenho 2 defeitos: feio quando você me vê e sincero quando você me pergunta. Se você está aqui, está disposto a escutar, então eu vou falar. Dizem que eu sou a pessoa que gosta de colocar as pessoas no seu devido lugar. É para isso mesmo. Então olha só, a sua vida financeira está uma desgraça, você não consegue pagar suas contas, culpa sua. Não vem colocar a culpa em outra pessoa não, porque isso é falta de autorresponsabilidade. A sua vida financeira está tudo legal, está tudo arrumado, eu consigo pagar, eu consigo investir, eu consigo fazer isso tudo, parabéns, culpa sua. O seu negócio está prosperando, parabéns, culpa sua. Pessoas bem-sucedidas acreditam que elas são as únicas pessoas responsáveis pelos seus resultados. Tudo aquilo que eu conquistei foram decisões minhas. Eu estudei, comecei a estudar muito tarde, me formei com mais de 30 e poucos anos, e estudei depois, não parei mais, e continuo estudando. E você? O que você aprendeu hoje? Será que você vai dormir hoje e o que eu aprendi? E aí eu tô lá no meu Instagram, não durma com a dúvida. Nunca durma com a dúvida. Pergunte a alguém, explore alguém. Vocês não têm noção a quantidade de perguntas que são feitas pelo chat, ou pelo Instagram, ou que me fazem, que eu respondo todos os dias. E quando eu respondo uma pergunta, eu estou aprendendo com aquilo, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Então, pessoas sucedidas sabem muito bem, eu só cheguei onde eu cheguei por minhas decisões. Isso, Natália, dormir rica, acordar rica, querer ser rica, ter sentimento de rica, ter gratidão pelas coisas que você tem e ter autorresponsabilidade sabendo que só depende de você. Pessoas autorresponsáveis, elas sabem que de uma maneira ou de outra, ela vai criar um próprio padrão da sua vida e esse padrão vai trazer a ela ou um crescimento ou não. É você, a responsabilidade é sua. Para de culpar as outras pessoas por você não ter conseguido chegar. Para de culpar as outras pessoas porque você não conseguiu aquele emprego tão querido. Para de culpar as outras pessoas porque você não conseguiu aquela promoção. Criamos na nossa vida uma base de comunicação em atos, em palavras e ações, no que pensamos e no que sentimos. Quase 90% das suas crenças, das coisas que você acredita, você adquiriu isso até os seus 12 anos de idade. Então são crenças que fazem lhe dar conforto de você tomar decisões bastante cômodas, que nós chamamos de autossabotagem. Ah, isso é arriscado, eu vou ficar aqui. É uma herança que nós trouxemos lá dos homens da caverna. Então eu vou te dar seis leis de autorresponsabilidade. Primeiro, se for criticar alguém, cale-se. Por que criticar alguém porque ele não conseguiu? E você conseguiu? Você fez alguma coisa para ajudar aquela pessoa que não conseguiu? Se for criticar alguém, cale-se. Se for reclamar das circunstâncias, dê uma sugestão então. Tá nojento assistir televisão, tá nojento entrar em rede social porque as pessoas só estão criticando, só estão reclamando. Faz alguma coisa que seja melhor. Terceiro comportamento. Se for para buscar culpados, busque solução. Nas minhas consultorias nas empresas, tem um monte de problema. Eu trabalho o comportamento das pessoas para não pensar no problema. Foque na solução. A gente perde tanto tempo, tem tanto sofrimento e tanto desgaste pensando no problema que você esquece de resolver o problema. Parece que o problema passou a ser parte da sua vida, do seu dia a dia. Foque na solução. Foque no resultado. Quarto, se você for fazer de vítima, faça-se de vencedor. Eu sou uma pessoa que demonstra o tempo todo que eu venci, que eu ganhei, que eu sou o melhor de todos, porque mostrando isso, eu não fico me fazendo de vítima. Então,
Dentro da autorresponsabilidade, 6 leis. Se for criticar alguém, cale-se. Se for reclamar da circunstância, dê sugestões para melhorar. Se for buscar um culpado, busque solução. Foque na solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Encontrou alguém, e aí, como é que tá? E aí, beleza, como é que você tá? Rapaz, minha vida tá uma desgraça, rapaz. Ó, pô, minha mulher, meu filho, tô desgraçado financeiramente. Ó, quando eu encontro gente assim, eu já até saio de perto. Agora, encontrou alguém, e aí, como é que tá você, Luiz? Pô, tá demais, Luiz, eu tô beleza, tô melhor fase da minha vida. Eu tô velho, mas tô legal, tô bem, pô, tô cheio de saúde. Faça-se de vencedor. Quinto, se for justificar seus erros, aprenda com ele. Errou, errou, aprende. Meu avô dizia o seguinte, melhor do que aprender com seus erros é aprender com os erros dos outros. Isso, Regina, a gente tem que estar sempre na frente. 6, se for julgar alguém, essa eu gosto. Julgue não a pessoa. Ei, Ingrid, boa noite. Julgue as atitudes dessa pessoa. Isso é muito comum na política. A gente julga alguém. Esse alguém o que é? Ou você é de direita, é fascista. Se você é de esquerda, é comunista. A gente julga alguém. Então eu classifico, a nossa mente classifica as pessoas entre direita e esquerda. E se você é de direita, eu já julguei quem é você. Se você é de esquerda, eu já julguei quem é você. Não faça isso. Julgue as atitudes da pessoa. Então, autorresponsabilidade. Todas as decisões na sua vida dependem exclusivamente de você. A prática diária dessas 6 leis que eu falei, se for criticar alguém, cale-se. Se for reclamar alguém, dê sugestão. Se for buscar culpado, busque solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar seus erros, aprenda com ele. Se for julgar alguém, julgue as suas atitudes. Isso aí, Tatiana, empatia. A prática diária dessas leis, eu tenho certeza que vai trazer para você um estilo de vida que vai produzir muitas mudanças. Quem está ao seu lado provavelmente vai olhar para você e falar, nossa, como você mudou? Ou se não vai conversar com um colega, cara, como que fulano mudou? Como é que está melhor? Serão mudanças imediatas que vão trazer conexão com você e conexão com as outras pessoas. Pode ter certeza disso. Ser responsável é se tornar aprendiz humilde e vitorioso. Não ser responsável é o mesmo que ser uma vítima e sofredora, vai ficar trazendo hormônios de adrenalina e tudo mais. Então vamos lá, o nosso tempo está passando, só para relembrar. Primeira conduta, querer ser rico. Está disposto a abrir mão de hoje de coisas que te trazem prazeres imediatos para colher no futuro coisas melhores? Terceiro, sentir-se rico. Você tem condições e capacidade de criar hormônios de felicidade e de demonstrar essa felicidade? Terceiro, gratidão. Você é uma pessoa que utiliza da prática da gratidão todos esses seus dias? Ô Daisy, eu que agradeço. Quarto, autorresponsabilidade. Você tem consciência que as suas decisões... Pois é, Tatiane, quando a gente está com o lado das pessoas que a gente gosta, falando de coisas legais, o tempo passa muito rápido. Você tem autorresponsabilidade, você tem consciência que todas as suas decisões... Olha o que eu vou falar, hein? Normalmente nas minhas palestras eu falo o seguinte, desde que você nasceu, você jogou fora vidas que poderiam ser melhores do que essa que você tem. Você deixou de conhecer pessoas que poderiam ser pessoas melhores do que essas que você conhece hoje. Você deixou de ser um monte de coisas para ser justamente isso que você é, e das decisões que você tomou te levou a estar aqui e agora e comigo. Olha que responsabilidade grande que eu tenho, porque você jogou fora um monte de outros caminhos para estar aqui agora e comigo. Então tem uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade que eu preciso ter à altura do seu tempo e me assistir. E a quinta conduta, essa quinta conduta pode trazer polêmica, é contágio social. Gente, se você quer ser uma pessoa de prosperidade, de riqueza, você tem que se envolver com pessoas com pensamentos de prosperidade e pensamentos de riqueza. Nós seres humanos, e aí tio, tudo bem? Nós seres humanos, nós estamos constantemente criando e recriando rede de relacionamentos. Isso dá o nome de homofilia. Aprendi essa palavra muito legal. Isso, Tatiane, network. É claro, Tatiane, que o network tem um outro sentido daquilo que eu vou falar hoje. O network, eu posso ter network com pessoas que eu não gosto. Eu posso ter network com pessoas que não me agradam. O que eu estou falando agora é de contágio social. Isso é chamado de homofilia. É a tendência consciente ou inconsciente de você se associar a uma pessoa que parece com você. Homofilia
traduzir, assim, o seu significado literal é como se fosse amar um igual. Então, homofilia nada mais é de que você amar uma pessoa que é igual a você. Hoje a gente vê isso aí nas redes sociais. Ou você é fascista ou você é comunista. E quem é fascista não gosta de comunista. Então não tem homofilia. Não importa se você pertence a um grupo de torcedor de um time, ou que faz parte de grupo de apreciadores de vinho, ou que você pratica, sei lá da academia. Não importa. Essas pessoas, ele tem um padrão financeiro parecido. Isso já foi comprovado financeiramente, tá? Esse padrão financeiro significa o seguinte, que quando você convive com pessoas que têm pensamento de pobre, pensamento que eu falo modelo mental, você vai se tornar também uma pessoa com modelo mental pobre. Pessoas que têm similaridade de pensamento, elas têm comportamentos muito parecidos. Se a gente levar em conta a prática da homofilia, a todos os instantes nós estamos conectando com pessoas parecidas com a gente. E, comprovadamente, nós estamos nos separando de pessoas que são diferentes da gente. Nós, nas redes sociais, está terrível esse negócio de política, e o outro vai lá e coloca que o coronavírus não está matando. Aí o outro fala, porque está matando. Porque você é isso, e começa a xingar. Isso é a falta da homofilia. Vamos lá. Os seus amigos, as pessoas que convivem com você, essas pessoas têm comportamento de pessoas ricas ou têm comportamento de pessoas pobres? Antes de você responder, tem uma pesquisa muito conhecida aí, foi até publicado um livro, ele trouxe 3 regras de contagem social. Então, vamos lá. Primeiro, nós nos tornamos iguais à nossa rede social. E a nossa rede social torna-se igual a nós. Você pega o seu celular, quais são as redes que você participa? Eu não participo de nenhum grupo de celular, só participo mesmo da faculdade, porque é do meu trabalho, lá na faculdade a gente coloca coisas de faculdade. Esse é o meu contagem social. Mas eu participei de outros, que era xingação, era brigadeira danada. Então, nós nos tornamos iguais à nossa rede social. E a nossa rede torna-se igual a nós. As pessoas que estão ao seu lado, essas pessoas, esse contato, essa rede social, eles têm também pensamento de prosperidade, de pessoas que têm ideia de abrir mão no presente, de ter contágio, de ter sentimento de riqueza, de ter gratidão, elas também praticam isso ou não? Se você conviver com essas pessoas que não praticam nada disso, tudo que eu falei agora, você não vai conseguir fazer, porque essas pessoas vão influenciar no seu comportamento. Essas pessoas, elas têm patrimônio, elas possuem renda legal, elevada, elas têm investimento, elas conseguem poupar, ou são pessoas de baixa estima, que rasgam dinheiro, que não têm alta afirmação? Então vamos lá, eu vou fazer agora aqui uma pergunta, vou contar até 10, hein? Relacionei 5 pessoas que são mais próximas de você, as 5 pessoas mais próximas de você. Vou contar até 10, 8, 9, 10. Vamos lá, dessas 5 pessoas mais próximas a você, tá? Quem são essas pessoas? Ela tem o mesmo sentimento que você tem? Ela tem o mesmo pensamento que você tem? Ela vai te levar para a mesma direção que você está querendo? Ou ela tem pensamentos e comportamentos diferentes? Afaste dessas pessoas. Ah, professor, mas eu gosto tanto dela. Tudo bem, se você gosta dela, você vai se tornar um igual a ela. Segunda regra. Nossos amigos nos afetam e nós os afetamos. Nossos amigos nos afetam e nós os afetamos. Então, pessoas que estão normalmente nas desgraças, você começa a se envolver com a vida daquela pessoa, começa a ter o sentimento daquela pessoa, e por aí vai. Esse contágio social funciona de 2 mãos, de lá para cá, tá? E aí você, com essas pessoas, você vai continuar se tornando cada vez uma pessoa mais pobre. Vamos lá. Vamos separar agora as 5 pessoas mais ligadas a você na sua família, as 5 pessoas mais ligadas a você na igreja, na faculdade, no seu trabalho. Depois você faz esse exercício, relaciona aí. Como é que é o comportamento dessas pessoas? Elas são pessoas de prosperidade ou não? Elas são pessoas que agregam a você alguma coisa ou não agrega nada para você? São pessoas que têm pensamentos de prosperidade, de crescimento, de abundância, ou são pessoas com pensamentos negativos que estão cheios de problema?
Ah, professor, então você está dizendo que se eu tenho um amigo que está cheio de problema para me afastar dessa pessoa. Sim, se você quiser ter uma prosperidade de vida financeira e de prosperidade financeira e de sentimento de riqueza, você tem primeiro de se afastar dessas pessoas. Quem são os grupos de WhatsApp que você tem? O grupo de WhatsApp da família é uma briga danada, é briga de política, é briga de não sei o que, é briga... Se afaste dessas pessoas. Não são essas pessoas que vão te levar a um caminho de prosperidade. Comece a se encontrar com pessoas que têm esse desejo e essa vontade. E quando você começa a trocar relações com essas pessoas, pode ter certeza que elas vão te influenciar. Vou dar outra dica então. Escolha pessoas que são ricas e pesquisa sobre elas. Leia um livro sobre elas, biografias ou autobiografia. Lê o livro do Silvio Santos, fala da vida do Silvio Santos. Lê o livro que fala da vida do Bill Gates. Do Abílio Diniz. Comece a entender como é que essas pessoas pensam, como é que é as atitudes, como é que é os relacionamentos. Comece a ver se ela participa de algum grupo, de alguma coisa no WhatsApp ou em algum grupo no Facebook. Participa desse grupo também. Comece a usufruir de comportamentos, ensinamentos de pessoas que vão te levar à prosperidade. E afaste das pessoas que têm pensamento negativo. Afaste das pessoas que vão te puxar para baixo, porque você se torna uma dessas pessoas. 3. O amigo do seu amigo te influencia. Vou falar de novo, hein? O amigo do seu amigo te influencia. Pessoas que você nem conhece te influencia. Eu não estou falando isso por falar, eu estou falando de resultados de pesquisas, de neurociências. Tem até um livro chamado O Poder das Conexões. Anota aí, O Poder das Conexões. É um livro já antigo e ele fez algumas pesquisas e ele chegou a essas conclusões que eu estou te falando. O amigo do seu amigo. Pessoas que você nem conhece conseguem te influenciar no seu comportamento de alguma coisa. Olha só, as nossas atitudes... Nós tomamos decisões baseadas em nossas crenças. E as nossas crenças estão ligadas aos nossos valores, são as coisas que nós acreditamos. Cada pessoa tem o seu grupo de valor. Quando você começa a se envolver com essas pessoas, esses valores começam a ter sintonia. E você começa a ter os mesmos valores que aquelas pessoas. E você consegue tomar decisões parecidas com essas pessoas. Por isso que você se torna uma pessoa justamente igual a essas outras pessoas. O tempo está acabando, falta acho que 2 ou 3 minutos, vai aparecer ali logo agora mesmo. Nós somos mais do que sucesso financeiro. Devemos lembrar que estamos emitindo a nossa influência em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós recebemos, em todas áreas da nossa vida, das pessoas que convivemos, porque nós estamos conectados a tudo isso daí. É uma sinergia, é uma união. Você sozinho não consegue chegar a lugar nenhum. Você sozinho você pode até ir mais longe, ou melhor, você sozinho você pode ir até mais rápido, mas mais longe vai ser somente com outras pessoas. Bom, e pra gente finalizar, essa live vai ficar gravada, tá? E se alguma coisa eu deixei de falar aqui que você gostaria, ou se você tem alguma dúvida, pode escrever que eu tenho o maior prazer de responder. E toda quinta-feira eu estarei aqui com uma live diferente, com um assunto diferente, tá? E esses assuntos relacionados à educação financeira é muito mais direcionado à mudança de modelo mental, à mudança de comportamento. Isso dentro da educação financeira é muito maior, tem muito maior força de que simplesmente pegar uma planilha eletrônica e fazer orçamento para ver se você tem condições de pagar suas contas e guardar o seu dinheiro. É mudança de comportamento. E para a gente finalizar, 5 condutas da riqueza. Querer ser rico. Você quer realmente ser rico? Vou fazer diferente a pergunta. Você está disposto a estudar um pouco mais? Você está disposto a ganhar dinheiro nas suas horas vagas? Você está disposto a iniciar uma franquia com um valor bem menor? Você está disposto a poupar uma parte da sua renda para investir? Você está disposto a tudo isso para ser uma pessoa rica? Você está disposto a transformar o seu corpo numa produção de hormônio de felicidade, de tal forma que você possa se sentir rico todos os dias? Apareceu ali 25 minutos para terminar. Depois, que alguém quiser perguntar alguma coisa, pode colocar aí embaixo que vai deixar gravado, eu vou responder. 4, ser grato, gratidão, praticar a gratidão todos os dias.
mas praticar de forma de demonstração de expressão do seu corpo. 4. Autorresponsabilidade. A sua vida depende exclusivamente das suas atitudes. E 5. Contágio social. Relacione-se com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Vai acabar, gente. Beijo!